Esse com certeza é um dos jogos que me faz sentir orgulho de dizer que eu jogo videogames. A sensação de jogar esse jogo, de viver essa experiência, é a mesma de quando você está num dos melhores momentos da sua vida, com seus amigos, com a sua família, com alguém especial, e de repente a sua mente tem consciência daquele momento. E é como se você acordasse e percebesse tudo aquilo que você está vivendo. É como se o tempo congelasse e você quisesse ficar para todo sempre naquele único momento. Gris é um jogo absolutamente simples, feito à mão e com muito amor. Com certeza é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. É um jogo que me emocionou desde a primeira vez e continua me emocionando toda vez que eu rejogo ele. Prazer, eu me chamo Lucas e vamos entender o porquê Gris é um jogo que pode te curar. Mas antes de tudo, vamos entender o contexto. Gris é um jogo bem interpretativo, mas não demora muito para você entender qual que é o cerne, a grande questão que esse jogo quer tratar: o luto. O jogo inicia nos mostrando a Gris, uma pessoa comum, como todos nós, e em um dia comum, o qual ela tá vivendo ali com aquela estátua que representa alguém importante para ela, onde ela tá cantando, onde o mundo é vivo. De repente, um momento qualquer, tudo rui. Tudo quebra e tudo aquilo que ela mais amava vai embora. O mundo se torna cinza, que curiosamente é o nome da personagem. O mundo se torna completamente sem cor, vazio e sem som nenhum, porque até a própria voz ela perdeu. Nós despencamos então em um deserto cinza, preto e branco, sem emoções, sem nada, vazio. E é nesse lugar que começa uma das melhores jornadas de uma narrativa. Cada fase desse jogo, que é bem curtinho, são as 5 fases do luto de alguém. E apesar do jogo falar sobre o luto da perda de alguém, esse jogo pode se encaixar em muitas outras narrativas de luto. Seja você perder um lugar, perder pessoas importantes, perder o contato, perder um animalzinho. Esse jogo é sobre passar por esse período que, apesar de estranho e doloroso, é extremamente necessário. A primeira fase, que é esse deserto branco, ao qual tudo tá quebrado, partido, no qual ela encontra vários resquícios daquela estátua, daquela pessoa importante que já não está mais ali. É como se as lembranças continuassem passando pela mente. Você vê que a Gris, ela se sente pesada, ela anda devagar, ela quase não consegue se mover. E a gente entende depois que esse é o momento da negação. E no final dessa etapa, nós encontramos um templo que, de início, não parece tão importante, mas que vai fazer muito sentido no resto da obra. Assim que nós saímos desse deserto branco, nós vamos para a segunda etapa, o deserto vermelho. Um deserto rochoso e extremamente violento, com tempestades de areia que o tempo inteiro nos jogam para trás, nos fazendo voltar para onde nós estávamos. É um momento onde a gente precisa constantemente buscar um refúgio, algum lugar para se proteger dessa tempestade que é a raiva. E uma coisa que eu acho muito interessante é que justo nesse lugar algo em específico acontece, e apesar de não fazer tanto sentido no momento, a gente percebe que algo está chegando.
algo na Gris está crescendo. Mas a gente continua a nossa jornada. E uma coisa que eu acho interessante é que em cada fase do jogo, a Gris vai aprender uma lição. E nessa fase da raiva, ela aprende a ficar firme. Ela aprende a se tornar forte. E essa é a única forma que ela consegue cruzar a tempestade violenta das emoções dela. E depois dessa etapa, ela chega na terceira, que é uma floresta verde totalmente instável. E aqui você percebe uma das coisas mais lindas desse jogo, que em cada etapa da qual ela passa, do qual ela aprende, do qual ela vive, uma cor nova é entregue a ela. Como se aos poucos a vida fosse tomando cor novamente. E essa terceira fase, essa floresta, é a floresta da barganha. É o momento onde a Gris internamente vai tentar negociar com a própria mente para tentar parar, tentar não seguir. Porque ela sabe que continuar nesse processo vai ser mais doloroso. Ela tá só no começo de tudo isso. E uma coisa que eu acho muito interessante, que é completamente idêntica à vida real, é que enquanto ela tá passando por esse momento absolutamente complicado, instável, porque nessa floresta você vê que as folhas, elas não se mantêm firmes o tempo inteiro. É uma fase de oscilação, na qual a Gris aprende a lição de planar, e ela precisa aprender a planar por cima dessas oscilações para conseguir prosseguir. E é justo nesse momento, no momento de mais incertezas da vida dela, do momento que ela tá passando, que ela encontra alguém que precisa dela. E assim como na vida, eu não sei se você já experimentou isso, mas isso é muito real. Parece que quando a gente tá nos nossos piores momentos, surge alguém pra gente cuidar. E curiosamente, é justamente pessoas que estão passando por algo parecido do qual nós estamos passando. Você pode dizer que isso é sorte, eu pessoalmente acredito que é algo divino, mas independente do que você pensa, é algo lindo que a vida faz com a gente. E cara, apesar de ser doloroso, quando essa pessoa aparecer, cuida dela. Pode ter certeza que ajudar ela vai ser o que vai fazer você seguir em frente. A Gris, ela conhece esse bichinho e ela ajuda ele a se alimentar e ele vai ajudando ela a passar pela fase. Mas chega um momento em que eles dizem adeus, porque apesar das pessoas serem importantes para nós, até mesmo nesse período de luto, é algo que a gente tem que passar sozinho. E é nesse momento, um pouco antes de nós encontrarmos novamente aquele templo que eu mencionei anteriormente, que nós encontramos aquilo que cresceu dentro da Gris, aquilo que ela não percebia. Uma gosma escura que toma o formato de um pássaro, tenta fazer de tudo para nos derrubar. Porque nesse momento da floresta você vê que você sobe muito. E isso é proposital. É como se ela estivesse realmente tentando subir depois de passar por lugares tão profundos. E esse pássaro está constantemente fazendo de tudo com que ela caia. E a gente não sabe de onde vem isso. A gente acha estranho tudo isso porque ele surge do nada. Não tem explicação. Você não sabe de onde ele veio, mas ele tá ali e ele tem o objetivo de destruir o que você construiu até agora. Destruir todo o processo que você passou até agora. E assim que você vence ele, você chega na quarta etapa desse jogo. E eu vou te falar, é a etapa que eu mais gosto do jogo inteiro. A depressão. Eu sei que parece meio bizarro falar sobre gostar dessa parte, mas é porque eu acredito que esse é o momento mais intenso da vida da Gris, daquele momento em que ela tá lutando por ela pra seguir em frente. A fase da depressão é uma fase de água, é onde a Gris aprende a nadar e ela precisa mergulhar em águas que vão se tornando cada vez mais escuras. Águas que, com toda certeza, ela derramou no travesseiro durante muito tempo. E é interessante que nada nesse jogo é por acaso. As cores, o movimento, a fase da depressão é justamente a fase que mais tem labirintos, é a fase no qual você tem que descer e continuar descendo e descendo e descendo. E por mais escuro que esteja, você tem que continuar descendo. E é muito interessante que em certo momento dessa fase ela encontra uma tartaruga. E essa tartaruga é alguém que auxilia ela a passar por essa escuridão. Isso pode significar muitas coisas, pode ser alguém, pode ser
um apoio de um psicólogo, pode ser Deus, pode ser aquilo que aquela pessoa, aquele ser que esteve com você enquanto você passava, no momento em que você tocava nas feridas e ia mais fundo para realmente viver a cura que você precisava viver. E é nessa fase que aquele monstro negro toma o formato de uma enguia e te persegue por cada canto para tentar te destruir de uma vez por todas. E é muito legal que justo quando você acha que tudo tá acabando, a tartaruga surge novamente. E é muito legal que o jogo começa a inserir aos poucos a cor amarela, que é a cor da próxima fase. E você vê que essa cor começa a surgir antes, como se a Gris já estivesse transicionando para esse novo momento. E depois de passar por esse oceano de tristeza, nós chegamos na quinta e última fase desse jogo, a aceitação. Essa última fase é muito legal porque ela é uma fase de luz. Não é exatamente só da cor amarela. E é muito legal que, apesar da cor amarela surgir, todas as outras cores continuam ali. E você percebe que não é como se ela nunca tivesse deixado de sentir tristeza, como se ela nunca tivesse deixado de sentir raiva. Tudo tá voltando. E ela vai continuar sentindo tudo aquilo. E essa é uma fase muito bonita porque é o momento em que ela encontra a voz dela de volta. E ela volta a cantar. E você percebe que o mundo dela tá realmente tendo cor de novo. Ela consegue ver pedaços da estátua e de forma mais inteira, como se a própria memória daquela pessoa que ela perdeu tivesse se tornando mais nítida. E ela consegue olhar para aquilo e continuar. E é muito legal que nessa fase é um jogo de plataforma, né? O jogo inteiro é sobre pular, subir, escalar, descer. E nessa fase tudo é feito de cristal, tudo é feito de vidro. Como se representasse que apesar dela estar conseguindo sair de tudo aquilo, ainda é um período frágil. É um período do qual você tá vulnerável. E aqui muitas coisas do jogo começam a fazer sentido pra você. Você percebe que durante o jogo inteiro tem umas borboletinhas vermelhas e algumas amarelas que te dão um impulso. E você percebe que são os momentos em que a raiva, a cor vermelha, e a alegria, a cor amarela, a aceitação começam a te impulsionar para subir, para você viver o que você tem para viver. Você percebe que conforme ela nada, ela consegue acessar caminhos que antes não estavam abertos. Então, assim como na vida, assim como no nosso luto, a gente precisa passar por tudo aquilo, porque em cada etapa a gente vai aprender uma lição para conseguir seguir em frente. E uma coisa que eu deixei para comentar no final é que o jogo fala muito sobre estrelas. Em cada fase você conquista as estrelas, e essas estrelas que você pega é o que vai desbloquear o seu caminho, é o que vai desbloquear as fases do jogo, as habilidades, e você consegue entender, depois de terminar a quinta etapa, que aquele templo que ela sempre reencontrava, na verdade era ela mesma, era ela voltando a ter vida. E de repente, no final do jogo, um caminho de estrelas é feito no céu, como se ela fosse conseguir sair de uma vez por todas por aquilo. Mas no momento em que ela tá saindo, você vê aquela gosma preta surgindo novamente, de uma forma muito mais monstruosa, muito maior, muito mais horrenda. E é nesse momento que nos é revelado quem é, o que é aquilo. É a Gris. É a própria dor dela, é ela mesma, constantemente tentando puxá-la para baixo. E é muito louco que depois de você construir tudo isso de volta, em segundos, aquela dor consegue desfazer tudo que você construiu até o momento. Mas esse é um dos momentos mais lindos que eu já assisti na minha vida. É o momento em que ela decide enfrentar esse monstro de uma vez por todas. E ele, como um oceano, começa a fazer de tudo para afogar a Gris, para matar ela de uma vez. E diante a toda essa dor, essa monstruosidade, ela canta. Curiosamente, a estátua canta de volta. E apesar de ser muito interpretativo, eu entendo que é como se ela entendesse que aquela pessoa tá ali ainda. Com certeza não da forma que ela queria, mas aquela pessoa ainda tá ali. Ainda tá aqui dentro, ainda tá nas memórias, na lembrança, que agora, apesar de ainda doer, vale a pena relembrar. E esse é o momento que, cara,
eu me emociono cada vez que eu vejo a cena desse jogo. E o jogo então termina com a Gris subindo e conseguindo sair dessa fase de luto. E curiosamente, eu não sei se eu diria sair, porque o jogo apenas termina. E eu acho muito interessante que o jogo ele é muito real, ele é como a vida. Não é como se o luto um dia realmente terminasse. Você passa por tudo aquilo, mas a saudade continua. E depois de tudo, você entende que esse jogo é sobre uma menina que perdeu a mãe. E quando você entende isso, nossa, cara, seu coração é esmagado durante o jogo. E eu vou te falar uma coisa, essa é a segunda vez que eu jogo esse jogo. E nessa segunda vez, eu passei pelo luto. A primeira vez que eu joguei, eu nunca tinha perdido ninguém na minha vida. Mas dessa segunda vez foi diferente, porque há uns anos atrás eu perdi meu avô. E cara, apesar de eu achar que esse jogo deveria ser necessário pra todas as pessoas, se você é alguém que perdeu alguém, cara, você com toda certeza é uma das que mais precisa vivenciar essa experiência. E eu vou te falar, não é fácil, tá? Porque durante o jogo eu revivi muitos momentos que eu achei que eu já tinha vencido. E com toda certeza, chorar na cena final desse jogo foi uma das coisas mais libertadoras que eu passei. Cara, eu fico muito feliz e eu queria agradecer quem fez esse jogo pessoalmente. Porque eu acho incrível como alguém se permitiu, por tudo a dor, tudo aquilo que passou, expor de uma forma tão linda que ajuda tantas pessoas, cara. O videogame é sobre isso, a arte é sobre isso. E eu tenho muito orgulho de gostar disso e de viver desse universo, desse mundo. E de verdade, dá uma chance pra esse jogo. Eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida. É nóis? Valeu!